Mas eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abri-la no livro de Jó. Nós estamos estudando, esse já é, se não me salvo engano, é a 6ª mensagem da série Lições em Tempos Difíceis. Vamos lá para Jó capítulo 24. Nós sabemos que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia para o Senhor, mas quando ela é lançada, ela cumpre o propósito. Então que essa noite também a palavra do Senhor esteja cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Jó capítulo 24, a partir do verso 13 até o 17, é a nossa leitura introdutória. Diz assim o texto, a partir do verso 13. Os perversos são inimigos da luz. Olha só, os perversos são inimigos da luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois a manhã é para eles, é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Glória a Deus, essa parte, ou esse trecho das Escrituras que acabamos de ler, faz parte de um discurso aonde Jó estava queixando-se para Deus e respondendo a um amigo que estava acusando-lhe de pecado, dizendo que o que Jó estava enfrentando era consequência de pecado. Jó então agora está contra-argumentando aos seus amigos e estava falando a Deus, queixando-se e dizendo: me parece que os ímpios, eles detestam a luz, eles andam nas trevas e fazem o que lhe apraz e nada lhes acontece. Durante a noite, o ladrão, o assassino, o adúltero sai e pensa que às escondidas está agindo e de fato eles levam a cabo os seus planos e parece que nada lhes acontece. Essa era a fala de Jó para Deus. Somente que Jó, depois que passou esse momento, ele veio ou chegou a reconhecer de que aquilo que ele havia falado não era verdade. Jó estava passando por aflições, e quando nós passamos por aflições, a tendência é que a nossa visão ela se torne mais embaçada, mais turva. Não conseguimos enxergar com tanta clareza. Uma pessoa que passa por aflições, ela não consegue distinguir de maneira clara ou correta, se não for por ação divina. Jó estava assim, passando por um momento difícil, e tudo que ele enxergava era como que injustiça. Ele estava sendo injustiçado. Essa era a fala dele. E ele disse que as pessoas que agem de maneira perversa, o ladrão, o adúltero, o assassino, eles agem à noite. Eles agem no escuro e eles odeiam, são inimigos da luz. Só tem um problema em relação a isso. E eu quero que você encontre na sua Bíblia, finalzinho da Bíblia, na carta de João. Primeira João, capítulo 1 também, versos de 5 a 10. Primeira João, capítulo 1, versos de 5 a 10. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele
e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Nesse texto agora que acabamos de ler, a carta de João, discípulo de Jesus, apóstolo, ele estava falando sobre Deus, um Deus que foi revelado ao homem através do seu Filho Jesus Cristo. Ele falava sobre um Deus vivo, e ao falar sobre esse Deus, ele deixa claro que Deus é luz. E a luz, nesse contexto que estaremos aprendendo, fala de algo que não fica oculto. A luz não pode ser escondida. É por isso que a palavra diz que quem acende a luz não coloca num lugar oculto, mas a põe num lugar alto para que todos vejam. A Bíblia também nos fala de que a luz, ela dissipa todas as trevas. E nesse texto, no versículo 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos. Quem é esse ele? Jesus. O apóstolo João estava dizendo, a mensagem que ouvimos de Jesus é essa, que Deus é luz. Então nós aprendemos nesse momento, de que Deus, ele deseja revelar-se ao homem. Deus, ele é luz, ele quer revelar-se a mim e a você. Porém, as pessoas que têm a revelação de Deus, elas não têm a revelação através de pensamentos filosóficos. Ela não tem a revelação porque um dia, ela meditando sobre as grandes crises da humanidade, as crises da vida, ou então ela começou a filosofar, sobre esses pensamentos profundos do ser humano e chegou à conclusão sobre Deus. Não é assim. Nós temos a revelação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que conhece a Deus, não o conhece por esforço humano, não o conhece somente por estudo teológico, mas conhece pela revelação através de Jesus Cristo. Deus revelou-se ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Jó estava falando de uma humanidade pervertida, de pessoas que viviam roubando, matando, prostituindo, ele estava dizendo, eles odeiam a luz, e eles fazem o que fazem nas trevas, e parece que nada lhes acontece. E agora nós vemos que Deus, ele deseja, pelo fato de ele ser luz, está implícito aqui para nós, de que Deus deseja revelar-se à humanidade. A luz não foi feita para estar escondido, mas para que seja revelado. Deus deseja revelar-se a nós. Deus deseja revelar-se a você. A palavra do Senhor nos diz, batei e a porta se abrirá, buscai e encontrareis. Aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra. O profeta disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um livro que li há muito tempo, e me recordo do exemplo que o autor usou, ele, para exemplificar como Deus se revela ao homem, ele disse, imagine um pai brincando de esconder-se com um filho. Se o pai for brincar com uma criança de esconde,
e o pai quiser esconder-se de verdade, quando que o filho vai encontrar? Não encontra. Então, quando o pai vai esconder-se do filho, ele deixa alguma pista, né? Vai atrás da cortina, mas deixa o pé para fora. Ou vai atrás da cortina e vai... Não, encontrei. Alguma coisa precisa ser feita, senão o filho vai ficar procurando e não vai encontrar. O Senhor está mais interessado em revelar-se a nós do que muitas vezes nós em buscá-lo. Porque Ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Procura 2 pessoas, por gentileza, e diz assim: Deus quer revelar-se a ti. Evangelho de João, pode deixar aberto em 1 João, porque nós vamos usar esse texto outras vezes. Mas agora no Evangelho de João, que é para trás aí nos Evangelhos, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz assim o texto: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse texto também vem a nos esclarecer que somente aquele que deseja andar na luz é que aproxima-se ou deseja aproximar-se do Senhor. Mas aquele que está vivendo em pecado e decide ou permanece no pecado, esse foge da luz, foge do Evangelho, foge da palavra, foge do confronto, foge do convite. Quantas pessoas você tem convidado para ouvir a palavra de Deus? Quantas têm respondido positivamente e quantas têm fugido? Porque a palavra do Senhor nos diz isso. Aqueles que têm as suas obras más e sabem que as suas obras são más e não querem mudança, então esses fogem da luz. Deus, Ele é luz. Deus, Ele é perfeito, é a própria perfeição. Puro, santo, perfeito. Ele não pode te amar mais porque Ele é amor. Ele não pode ser melhorado porque Ele já é bom. A palavra do Senhor nos diz isso, Ele é perfeito. Então, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós temos revelação dEle e mais nós somos transformados por Ele também. Amém? Deus deseja revelar-se a você. Deus deseja falar contigo de maneira íntima e transformar a sua vida, como nós estamos vendo aqui. A segunda realidade está no versículo 6. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse texto então está falando que quando temos a revelação de Deus nas nossas vidas, esta revelação ela não é teórica. Ah, sim, eu sei sobre Deus, eu já tenho aprendido sobre Deus. Mas quando você tem a revelação de Deus, a sua vida é transformada. Porque esse texto fala exatamente isso. Se dissermos, se for só de palavra, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, estamos mentindo a nós mesmos. Mentimos e não praticamos a verdade. Quando nesta carta João está falando isso, uma das razões para que João falasse isso é porque estava sendo ensinado. A história não consegue mais esconder de que de fato houve um Jesus
que veio ao mundo, houve um Jesus que foi crucificado, houve um Jesus que pregou essa mensagem que está nas Escrituras. Mas então, o que a história tenta fazer? Dizer que Jesus é um personagem histórico somente e não o Cristo vivo. E ele disse: se alguém tem a revelação, se alguém entendeu o Evangelho, mas continua nas suas práticas das trevas, essa pessoa está enganando-se, ou está enganando a si mesmo, e não tem de fato nenhuma revelação de Deus. Olha só o que diz o versículo 6, 8 e 10. Ele começa dizendo assim no versículo 6. Se dissermos, no versículo 8. Se dissermos, o versículo 10. Se dissermos. Esses três textos estão falando sobre o engano da pessoa. Se vocês falarem, se vocês disserem que mantêm comunhão com Deus, mas andam nas trevas, no versículo 8. Se vocês disserem que não têm pecado nenhum, no versículo 10. Se vocês disserem que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então aqui nós vemos três níveis de engano que permeiam o coração do homem. É o engano que a pessoa tenta enganar a outros, o engano que a pessoa tenta enganar a si mesma, e o engano da pessoa que tenta enganar a Deus. Há um texto na Bíblia que fala do profeta Moisés. Moisés, ele foi no alto do monte, Deus falou com ele, Deus deu as leis para ele, e enquanto Deus falava com ele, Moisés começou a ser impactado com a presença da glória do Senhor. E quando ele saiu do monte, ele não sabia, mas ele se aproximou da multidão, e as pessoas olharam para ele, o rosto dele estava reluzente. Então ele colocou como que um véu no seu rosto. E cada vez que ele falava com o povo, ele usava aquele véu, porque as pessoas olhavam aquele brilho nele e não conseguiam, tamanha era a glória. Porém, passados-se os dias, passaram-se os tempos, e aquele brilho, aquela glória em Moisés já não existia mais. Mas ele continuava aparecendo diante do povo com um véu no rosto. Agora não era mais para que o brilho da glória ofuscasse os olhos das pessoas, mas porque ele não queria que as pessoas percebessem de que já não havia mais o brilho no rosto dele. Assim somos nós. Nós tentamos enganar os outros, muitas vezes, ou algumas vezes. Tentamos mostrar um personagem que de fato não somos nós, e as pessoas, algumas, se impressionam por algumas ações que fazemos, mas nem sempre aquilo que estamos fazendo reflete aquilo que de fato somos. Se dissermos que amamos a Deus, mas continuamos nas trevas, estamos mentindo. Se dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, estamos mentindo. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Esse texto nos ensina de que de fato somos pecadores. Jó precisava aprender essa lição. João, o apóstolo, precisava aprender essa lição. Nós precisamos aprender essa lição. Deus é a luz e eu sou pecador. Não pode haver dúvidas em nós de que não há entre nós ninguém que possa dizer que não comete pecado algum, que não tem cometido pecado. Então, 1 João, agora capítulo 2, versículos 9 e 10. Estamos aí em 1 João, então, na mesma folha, na folha seguinte, diz assim, 1 João 2, 9 e 10. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Eu amo a Deus, eu amo o Senhor, mas não tolero aquela pessoa. Não consigo estar junto com aquela outra pessoa. Odeio aquela outra pessoa lá.
Se dissermos, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Amém? Amém. Como está o seu coração? Como estão os teus sentimentos em relação às pessoas que fazem parte do teu ciclo de fé, de comunhão, de relacionamento, de amizade? Ah, Senhor, eu sou pecador. Tenho tanto para ser transformado, porque a luz do Senhor, ela vem e ela revela isso para nós. Nesse texto nós vemos de alguém, se dissermos, alguém tentando enganar o seu irmão, alguém tentando enganar a si mesmo e alguém tentando enganar a Deus. Se você faz isso, você ainda precisa da revelação da luz de Deus na sua vida. Mas a boa notícia é que Deus deseja, Ele quer revelar-se a ti, para dissipar todas as trevas. Jó, ele precisava aprender isso, e naquele momento da vida que ele estava enfrentando aquelas lutas, ele não conseguia entender. Que a revelação de Deus venha sobre ti nessa noite, que a luz do Senhor brilhe sobre a tua mente, sobre o teu coração, e você entenda, em nome de Cristo Jesus, que eu e você somos pecadores, e nós não podemos permanecer nas trevas, precisamos nos chegar à luz, para que a nossa vida seja transformada por Ele, né? Nele. Versículo 7, vamos reler? Diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bem, se Deus é luz e em Deus não habita nenhuma treva, e eu sou pecador, como posso andar na luz? Deus é luz, nele não habita nenhuma treva. E agora esse texto nos manda, no versículo 7, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu penso, irmãos, que uma das razões pelo qual esse texto está nos ensinando é que andar na luz não significa que eu não tenha mais pecado. Significa sim de que eu não vou querer mais enganar você, que eu não vou querer mais enganar a mim mesmo, eu não vou querer mais enganar a Deus, tentar enganar a Deus. Eu não vou querer aparentar ou ter alguma aparência de santidade que de fato não é uma realidade na minha vida. Nós estávamos no retiro, e em um determinado momento do retiro eu falei uma coisa e alguém disse assim: pastor, se você não falasse nós nem saberíamos. Eu disse: dá licença, eu posso ser autêntico com vocês? Eu posso dar licença para eu falar a verdade? Nós precisamos ser assim. Moisés, ele tentou esconder. Quantas vezes tentamos esconder a nossa essência? Eu preciso chegar para vocês e dizer assim: sou pecador, estou a cada dia buscando no Senhor ter uma vida transformada, mas não espere de mim perfeição, porque perfeito é Deus, que é a própria luz. A palavra do Senhor diz que Deus é luz, Deus é Espírito, que Deus é bom, que Deus é amor. Essa é a revelação que temos de Deus, e é nessa revelação que devemos andar. Ele é bom, Ele é luz. E aí, para encerrarmos esse momento, porque teremos também a ceia do Senhor, diz assim então o texto, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando estava lendo esse texto, eu lembrei-me dos juízes ou dos ministros do Supremo que estão nas mídias aí, estão em voga. E esse texto assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar. E aí eu pensei assim, um juiz que sabe da infração e não aplica a lei, ele é justo? Não. Aí nós estamos vivendo aquilo que é a impunidade. Olha só, está ali, a pessoa roubou, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e nada lhe aconteceu. Olha que coisa terrível. Mas esse texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E talvez no primeiro momento eu ia dizer, Deus, apaga ali justo, escreve então, Ele é fiel e misericordioso, né? Não justo. Porém Deus, Ele vem e revela a nós, por que esse texto diz, Ele é fiel e justo? Porque esse texto ele coloca uma cláusula, se confessarmos os nossos pecados. Confessar, meus irmãos, na linguagem aí de um cartório, que diz assim, que homologar, é você tornar aquilo oficial. É você chegar para o Senhor e dizer assim, Deus, hoje passou um pensamento sujo em minha mente. Hoje eu desejei o mal para fulano. Hoje eu desejei o mal para aquela pessoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Por que Ele é justo? Porque Ele vai dizer o seguinte, que bom que você está confessando, porque quando confessamos os nossos pecados, quando você confessa os teus pecados, o sacrifício que o meu filho fez, Deus falando a nós, né? O sacrifício que o meu filho fez foi justamente pelos seus pecados. Quais pecados? Esses que você está confessando. Deus, Ele é fiel e Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele não vai cobrar de você um pecado que o Filho dele já pagou. Jesus já pagou, já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições, a nossa enfermidade. Ele levou sobre si. Se confessarmos os nossos pecados, se pararmos com essa história de uma roupagem de santidade que não nos é peculiar, eu preciso sim dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei. Mas agora também vai um outro conselho. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas assim, eu imagino que se fosse Deus assim respondendo, eu diria, Gilberto, essa multidão de pecados tem nome? Precisa detalhar, Deus? Vamos homologar isso? Vamos tornar isso oficial? Vamos lá. Quais pecados, assim, especificamente, você está falando? Tem mesmo que falar, Senhor. Se você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. Vamos lá? Vamos confessar? Ai, Senhor, eu tenho até vergonha. Pois é. Força, Gilberto. Fala. Aí eu chego para o Senhor e começo a abrir o meu coração. Diz, Senhor, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, é justamente esse que eu faço. Fala mais, Gilberto. Senhor, é verdade. Fiquei irado naquele momento, inclusive com o Senhor. Talvez como Jó, né? Deus, essas pessoas andando nas trevas, matando, roubando, prostituindo, e parece que nada lhes acontece. Deus, nesse momento que eu falei, eu estou até com vergonha, mas eu pensei isso, me perdoa. Sim, Gilberto, e o que mais? Aí o Gilberto começa a procurar e abrir o coração para o Senhor. Esse texto que leio é um convite para que você não queira colocar um véu no teu rosto para esconder, não uma santidade, para esconder as tuas falhas. E nós, seres humanos,
totalmente humanos ou muito humanos, tentamos com muita frequência nos esconder, camuflar as nossas falhas. Não é verdade? Sabe aquela foto feia que você fez no celular? Por que você nunca postou ela? Porque você quer esconder a foto feia, né? Só aquela bonita, que pegou num perfil legal, o cabelo estava bem ajeitado. Participei da formatura de uma irmã aqui da igreja, e ela me chamou na casa lá para mostrar o álbum de foto. E as fotos lindas, eu comecei a olhar uma foto, que foto linda, que foto. E olhei outra foto, e quando eu apareci na foto, estava assim, aberto aqui. Não é porque a camisa estava apertada, talvez. Não sei explicar para os irmãos o que acontece. E aí eu disse, sério que você imprimiu essa foto? Vamos ver se tem outra. E estava lá de novo, sem Photoshop. Estava tão bonita aquela foto, mas eu não quis guardá-la de recordação. Porque a gente tenta esconder as nossas falhas, né? Ela disse, meu pastor, eu nem tinha visto. Pois é, dá licença para eu ser sincero com você. A foto aí, a camisa está emagrecendo, né? Só pode ser isso, não tem outra razão, né? E dá licença para eu ser sincero. Então, na verdade, irmãos, o convite do Senhor para nós é isso. Venha, o profeta Isaías diz isso. Vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados seja vermelho como escarlate, como carmesim, ele se tornará branco como a pura lã, alvo mais do que a neve. Venha, arrazoemos, quer dizer, venha, vamos conversar. Porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. Vamos andar na luz. Vamos deixar as trevas, porque nas trevas tudo fica encoberto. Mas quando a luz do Senhor é revelada, nada fica encoberto, tudo é revelado. Tudo vem à tona quando a luz do Senhor brilha em nós. E quando estamos, ou quando a luz de Cristo brilha em nós, nós começamos a ver as nossas imperfeições. Que eu não sou tão bonito quanto pensava, que eu não estou tão em forma quanto eu pensava. Mas deixa, Senhor, venha com a tua luz, venha revelando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Vem na vida de Jó, vem na vida do Gilberto. Quem sabe você possa dizer também essa noite, vem com a tua luz sobre a minha vida também, Senhor. Eu preciso. Chega de querer colocar máscaras, de querer esconder as imperfeições. Senhor, eu estou feio, mas eu sei que eu não sou assim. Eu fui criado para ser conforme a sua imagem e semelhança, mas o pecado tem deformado a minha vida. Vem com a tua luz, Senhor. Dissipa todas essas trevas em minha vida. Olha que convite o Senhor está fazendo a nós. Cadê os irmãos? Olha que convite o Senhor está fazendo a mim e a você nessa noite. 1 João capítulo 2, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, sim, e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é justo porque Ele não vai cobrar de mim o pecado que eu confessei. Porque quando eu confessei, eu estava tornando oficial. Eu disse, Senhor, eu reconheço isso na minha vida. Aí o Senhor disse, sim, eu já cobrei isso na vida do meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, nessa noite que vamos celebrar a ceia do Senhor,
precisamos entender, sim, tem tudo a ver com Ele. A nossa salvação tem a ver com Ele. O nosso perdão tem a ver com Ele. A nossa aceitação como filho e filha é obra dele. Tudo é o Senhor.